Muito boa tarde, bom fim de semana, bem-vindos ao debate da semana. Hoje temos como comentadores convidados Cristina Pedra, Paulo Pereira e André Barreto. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Bom ano. Igualmente, bom ano e ao primeiro programa com este trio de comentadores. E temos uma baixa aqui no estúdio por confinamento. André Barreto está a fazer a sua participação através do Zoom. André Barreto está confinado em casa, como muitos milhares de portugueses, fala-se em cerca de 500.000, um confinamento que, vamos começar por aí, pode trazer realmente problemas à gestão de um país, ao funcionamento de uma família, à gestão normal de uma vida, não é verdade? É verdade, e gostava de pegar, cumprimentando a todos nosso primeiro encontro do ano, gostava de pegar por aí, recordando ou cometendo aqui uma inconfidência. Porque o Lionel pediu-nos, deu a cada um de nós que indicasse um tema para discussão, sendo que nós podíamos optar por um elogio, por um reparo, por uma chamada de atenção, ou por algo que nos revolta ou que gostemos muito, e no meu caso, de forma talvez paradigmática do estado de espírito atual, a escolha foi imediata. Eu fui para um assunto que me está a revoltar bastante e que tem a ver inclusivamente com a minha condição de confinado atual. Eu escolhi o tema da exorbitância dos gastos já efetuados com esta testagem massiva da população, porque tenho sobre o assunto várias observações a fazer, sendo a primeira uma dúvida. Qual é que é a razão científica para termos optado por esta solução? Que problema do ponto de vista médico resolve? Reparem que estamos a testar uma vez por semana, quando a durabilidade do resultado de um teste é de 48 horas. E depois, quando temos algum contacto, confinamos 5 dias, mesmo estando negativos e sem sintomas. Eu sei, sabemos todos, aprendemos com o Dr. Herberto, nós estamos muito à frente e que o mundo nos copia. Mas reparem que até no território nacional a regra de testagem é diferente. Eles lá testam ao 3º e ao 7º dia após o contacto com o infectado. E nós aqui temos dados científicos que nos permitem fazer a coisa de forma diferente. Eu não queria demorar muito tempo com isto, mas este exemplo serve somente para explicar o que para mim é uma estupidez que vivemos, agravada pelo facto de estarmos a gastar o que não temos, mal e sem necessidade, por um capricho que até em termos sociais é um disparate, porque vivemos uma falsa sensação de segurança ou de insegurança, já nem sei. Gastar 66 milhões de euros em testes é obsceno. E há que juntar a este valor os gastos com baixas que são injustificadas, de pessoas que são mandadas para casa ou obrigadas a ficar em casa sem qualquer razão ou justificação. No todo do país, o valor das relativas baixas é já superior a 230 milhões de euros. Isto tem que acabar e tem que acabar muito rapidamente, e quem de direito que assuma a responsabilidade por estas decisões, porque a culpa não pode novamente morrer solteira. E vou tentando terminar mais rapidamente, deixar uma nova interrogação. Se qualquer serviço, por exemplo, de neurocirurgia, pedir 6,6 milhões de euros para a recuperação de cirurgias, qual seria a resposta do Governo Regional? E se fosse o hospital a solicitar igual montante para a contratação de pessoal? Alguém acha que a resposta era positiva? Mas para testes, pelos vistos, o dinheiro existe e sem qualquer critério e controle. Ainda tenho mais uma coisinha a acrescentar que justifica... Ficam as interrogações e a reflexão inicial de André Barreto com a estupidez do confinamento. Paulo Pereira também penso que tem um comentário de entrada nesta matéria. Não era bem a minha ideia de abordar, mas vou dar alguma pequena continuidade àquilo que o André referiu, que o meu desejo para este ano, também que era outra questão que o Lionel tinha sugerido, era que esta situação terminasse o mais rapidamente possível,
porque nós realmente, de facto, estamos a entrar no segundo ano completo desta questão do Covid. Já é mais que tempo de percebermos que, bem ou mal, o que é impotência humana para travar um vírus respiratório, para mais um vírus respiratório, como muitos médicos que estão já a referir, está neste momento com os mesmos níveis de casos e de mortes e de casos internados que uma gripe sazonal, que é onde nós estamos hoje. Não é? Toda esta paralisação da economia que está a ser provocada e um caos de completa imprevisibilidade organizacional, quer do privado, quer do público, que está a ser causado por esta situação, são os miúdos que estão permanentemente a ficar em casa, um dos pais tem que ficar em casa ou se não tem idade para isso. Se a seguir vai outro pai, as empresas não têm pessoal. Nós andamos, no caso específico do Funchal, que onde isto está a ser feito de uma forma mais na Madeira, e no caso do Funchal, que é a cidade que eu vivo, feito de uma forma bastante massiva. Nós vimos no arranque do ano, temos muitos restaurantes fechados, há ruas completamente desertas no Funchal, ao andarmos, há pouco trânsito, significa que as pessoas estão, muitas pessoas em casa, as pessoas não estão a trabalhar, as pessoas não estão a consumir, o dinheiro está a ser gasto diretamente no processo, é uma obscenidade. As margens que são colocadas nisto são grandes. Todos nós sabemos que o preço dos textos está mais barato hoje do que estava antes. Isto não é refletido nos 15 euros que estão a ser comprados. Isto nem é que baixasse e concordava, mas há margem, penso que havia margem, se calhar, para baixar um pouco. Os empresários estão-se bem a aproveitar da situação e vimos aí um proliferar de tendas pela cidade toda e pelos outros lugares para fazer os textos. Criou-se aqui uma confusão muito grande, há perdas brutais na economia, nós estamos na época baixa do turismo e não precisávamos desta pancada nos negócios. Já começam a ser demasiados casos de empresários, agora já lhes está a chegar ao osso. No fim do ano já não havia pessoas para trabalhar nos hotéis, mudou-se as regras baseado no que Israel estava a fazer, dessa vez seguimos os outros e não os outros a nos seguirem. Porque faltava, a verdade era esta, faltavam pessoas para o dia 30 e para o dia 31. Nós estamos a parar outra vez a economia de uma forma completamente caótica, porque os empresários e os trabalhadores já não sabem o que contam para o seu dia. Defende que o Covid deve ser equiparado a uma gripe? Sim, e não sou eu, o bem amado e mais votado Presidente da República de sempre, Portugal também, já classifica de endemia, temos cientistas a defender o mesmo, a realidade está-se a impor, continuamos a não conseguir relativizar, e agora para mais, anda-se a ter milhares e milhares e milhares de casos compilados, a mortalidade continua a ser, na sua larguíssima maioria, em pessoas acima da esperança média de vida, e que eu ainda saiba isto e pagar impostos é o mais certo, que é acabar o processo de vida. Lamentamos todos os factos, mas de alguma coisa as pessoas têm que ir. Nós não estamos a relativizar, nós não temos de nos esquecemos permanentemente que morrem 1.500 pessoas por ano na Madeira, portanto morreram nos últimos 2 anos 3.000 pessoas, 140 delas com Covid. A vida tem que continuar. Nós não sabemos o mal que estamos a fazer às crianças. Quando andamos no elevador, as pessoas já não querem estar juntas nos elevadores, nas áreas públicas. As pessoas, que tipo de futuro estamos a ter dentro da nossa sociedade, que tipo de mentalidade estamos a ter, consequências de saúde estamos a ter. Uma pessoa que chega ao hospital com febre respirada na cabeça, primeiro vem a temperatura, mandando fazer um teste, depois é que vão ver se vão ajudá-lo ou não. Tipo, quem fez o juramento de Hipócrates não fui eu. Na minha profissão, na minha formação, nós não fazemos juramentos de Hipócrates, mas há profissões que fazem. Bem sei que Hipócrates é parecido com outra palavra, e às vezes pode dar a confusão, as pessoas não sabem ao que juraram. Mas nós estamos a criar uma sociedade muito complicada, truque de quê? De nada. Tivemos ali o quase ridículo, um paradigma desta situação, foi a praça, a feirinha de Natal atrás do Palácio de São Lourenço, em que tinha uma votação em que a raça superior que fosse vacinada e testada entrava, e os seus amigos que não estavam do lado de fora dessa votação, e os copos passavam. E como trabalho lá perto assistia a isso, não contribuí para esse pagode, infelizmente, mas devia ter contribuído. Já vamos voltar a essa reflexão. E há um problema grave, social e económico, que eu acho que está na hora, como dizia que havia que dizer um debate, e o Vasco Rato dizia, o professor Vasco Rato dizia, temos que crescer um pedaço enquanto sociedade, e encarar as coisas e andar para a frente. Só que os políticos que se puseram aos ombros no início deste processo e chamaram assim louros
de um alegado controle de um vírus respiratório, porque fizeram a primeira reação, foi fechar tudo, uma vez que a situação não pode durar para sempre, agora tem um medo natural que a sua popularidade e todas as insígnias que se autocolocaram caiam, porque nunca tiveram influências e já foram negativas. Dou-lhe o exemplo do futuro Presidente da República, do alegado futuro Presidente da República, que veio à Madeira ser condecorado, tinha também enrolado o vírus numa fragata que é da sua responsabilidade direta, com toda a gente vacinada, com toda a gente testada, tem mais de 50% das pessoas com vírus. O vírus é um vírus respiratório incontrolável, até a dormir as pessoas apanham. Portanto, o caminho e consequências temos dessas. Não sabemos bem as consequências de longo prazo, quer dizer, estamos muito preocupados com o longo prazo. Quem está muito preocupado com o longo prazo é a Pfizer e a Moderna e a AstraZeneca, que têm contratos que só vão mostrar os estudos científicos, suporte de todo este processo daqui a 75 anos. Portanto, por consequências de curto prazo, eu sei quais são. Mas a redução da gravidade da doença deve-se à vacina. Certo. Mas ninguém é contra a vacina, toma quem quer. Sou contra a obrigatoriedade imposta no corpo alheio de qualquer outra coisa. Eu e quem assinou o Tratado de Nuremberg, que foram todos os países civilizados do mundo, e toda a formação e o desafio a lerem o regulamento de bioética, que a área toda de medicina de saúde. Mas a Alemanha quer tornar obrigatório. Mas a Alemanha e a Áustria, esses grandes países, pais de grandes adventos humanitários do século XX, são bons exemplos a seguir, com certeza. Vamos ouvir a Cristina Pedra sobre esta entrada, também tem o seu comentário de entrada. Tenho em primeiro lugar um bom ano, uma boa tarde, um grande abraço ao André, e o meu comentário também tem a ver em especial com a Covid, mas também com um mecanismo já previsto na lei, que é o voto antecipado. Em primeiro lugar, no dia 30, temos 2 direitos soberanos e fundamentais em conflito, que é o direito ao voto, o sufrágio universal, o direito à saúde. São posições conflituantes e, portanto, existindo mecanismos legais para o voto ser garantido em condições de maior isolamento e segurança, não gostaria de deixar de chamar a atenção para esta possibilidade que existe. E há 4 grandes modalidades de voto antecipado, uma delas já passou o prazo e não há ninguém para votar, inscrito para votar, que são os presos e os internados em unidades hospitalares. Portanto, o prazo aqui já passou e, portanto, não vou falar, mas há aqui 3 tipos de realidades que ainda estão bem a tempo de requerer o voto antecipado. Em primeiro lugar, as pessoas que estão internadas em lares. Isto é um simples requerimento. As juntas de freguesia estão disponíveis para ajudar, a Câmara Municipal, o site da Administração Eleitoral. Qualquer requerimento para o voto antecipado é muito simples de fazer, é num site ou dirigindo-se ou pedindo a colaboração da Câmara ou da Junta, e tem que ser requerido, no caso dos lares, entre 20 e 23 de janeiro. Significa que, se não requererem neste prazo, por esta forma, ou dirigem-se no dia 30 para votar, ou então não têm possibilidade de votar. Já agora a Cristina, que está com essa preocupação, digamos assim, de esclarecimento, como é que se processa o voto antecipado? A pessoa vota... Pois, é isso mesmo. Há, no caso dos lares, e a outra situação que vou indicar, que também ocorre entre 20 a 23, o requerimento, que é os eleitores em confinamento obrigatório, seja porque estão com Covid, sejam porque estão a acompanhar alguém com Covid. Neste caso, são os bombeiros chapadores que se dirigem nos dias de voto, que é 25 e 26 de janeiro, para o caso dos lares. Recolhem o voto nos lares. Recolhem o voto nos lares, equipas de 2 bombeiros, em que levam a urna, e há regras de confidencialidade, de voto isolado, tal como se fosse presencial no dia 30. Os bombeiros estão juramentados e, portanto, não há o voto acompanhado. Se existir o voto acompanhado, terá que ser com atestado médico, tal como no dia 30, para ser acompanhado. E em relação aos que não estão internados, que querem ter um voto antecipado?
portanto, os que estão em confinamento, Sim. deixe-me só falar na última modalidade, que são pessoas em mobilidade. Eu posso optar por requerer o meu voto antecipado. E nesse caso, tenho um outro prazo diferente, que é 16 a 20, e portanto começa já para a semana, e o voto é exercido na Universidade da Madeira, no dia 23 de janeiro, da parte da Rua do Castanheiro. Portanto, isto significa que não é necessário aguardar para o dia 30 para poder votar, desde que tenha que ser requerido eletronicamente este voto antecipado. No caso da forma como vai decorrer o voto antecipado em mobilidade, portanto, este que é exercido presencialmente nas urnas e nas mesas de voto na Universidade da Madeira, é dirigir-se, como fazem no dia 30, dirigir-se no dia 23. Vai existir muito mais mesas, são 8 mesas em vez das anteriores 3 que existiram nas legislativas das presidenciais, que foi em janeiro de 2020. Claro que a doutora Cristina está a referir-se ao Conselho do Funchal. Estamos a chegar a outros conselhos, naturalmente que noutros conselhos será diferente. Não, as regras, está isto é lei concentrado no eleitoral, Funchal? não, isto é lei eleitoral, qualquer pessoa em mobilidade pode votar, pode ser no Funchal, pode ser no Porto Muniz, pode ser na Guarda, por Mas exemplo. não tem que vir à Universidade da Madeira, é isso que eu me refiro. Imaginemos que há alguém do Porto que está a passar férias Sim. nesta altura, cá na Madeira. Se requerer o voto antecipado pela plataforma, apresenta-se na Universidade da Madeira e vota, que tem que ser, e daí às vezes a maior demora no voto antecipado, porque tem que ser nos boletins de voto do Porto. Portanto, ali na Universidade da Madeira, nós temos que ter todos os boletins de todo o país, porque têm que ser direcionados para cada em relação aos confinados, é que não é obrigatório sair da Universidade da Madeira. Não, nem podem. Os lares e os confinados, aí são equipes dos bombeiros chapadores que vão a casa recolher de cada confinado. De cada confinado. É uma logística muito pesada e tem que ser em Se falarmos em 400 mil no país ou meio milhão, não sei como é que há de ser. Não sei, mas fiz as contas para o município do Funchal e nós não conseguimos neste momento dizer quantos é que são, porque se vão fazer a inscrição de 20 a 23, no dia 24 é que nós estamos a apurar esses números, mas são equipes e repare... Mas se fosse nesta altura, quantos seriam? Não sei quantos vão requerer. Não, mas disse que tinha feito as contas dos confinados. Não, dos confinados não. Nós sabemos que há 20 mil pessoas em casa neste momento. Sim, agora, se todos eles requererem, teríamos aqui, não sei quantos são no Funchal. São 20 mil por semana, penso eu. Pronto. Porque se estão a ser infectados cerca de 2 mil por dia, são mais agora, neste momento. Se pensarmos numa família enfim, que se possa multiplicar cada caso por 3 pessoas, vá lá, 3 vezes 2, 6 mil por dia, ao fim de uma semana já dá cerca de 30 mil. Pois. Portanto ansiosamente vamos ver no dia 24 o que é que temos. Agora, repare, imaginemos que esta forma, a Assembleia da República podia e devia já ter alterado a lei, até porque em janeiro de 2020 já estávamos com um problema de pandemia, que não se vislumbra que acabe logo. O voto eletrónico seria uma solução? Não sei. O voto eletrónico existe já noutros países, há regras e tem que existir para a segurança do voto. Agora, o que devia existir era já a alteração da lei a prever o voto eletrónico, que não sei se daria tempo para implementar agora. Agora, nem sequer estamos nessa fase. E, portanto, comecemos por fazer as ponderações prévias, alterar a lei e então implementar o voto eletrónico. Portanto, isto é surrealista. Mas vamos pensar num confinamento de 30 mil pessoas. É possível fazer essa recolha? Vai ter que ser. Na casa de cada um? Vai ter que ser. Obviamente que nós não estimamos esse valor. E a realidade do Funchal, embora seja um município maior, nós no dia 24 temos equipes preparadas já para... obviamente,
programar as recolhas. Se essas equipas não forem atingidas pelo confinamento. É isso mesmo que eu vou dizer, é que temos que ter equipas de reforço e de substituição às equipas que estão no terreno. Nós estamos nos bombeiros sapadores, já estão a trabalhar e têm um planeamento excelente, que é trabalhar em espelho, em horários desfasados, para o mínimo de riscos, mas obviamente que nós temos que ter... A Câmara do Funchal tem muita gente confinada, muitos funcionários? Não lhe consigo dizer quantos, mas temos diversos casos. Que estão a atingir serviços essenciais. Sim, mas está controlado. Nós fizemos, aliás, a notícia do Departamento do Ambiente. Na própria tesouraria houve a necessidade de antecipar uma hora, em vez de fechar às 5h30, passou a fechar às 16h15, mantendo a plenitude do horário de abertura ao almoço, das 8 da manhã. Só tivemos que encurtar 3/4 de hora. Vou-lhe colocar uma questão. Ouvimos há pouco o André Barreto e o Paulo Pereira a contestarem este modelo de confinamento. Qual é a sua opinião? Eu acho que é importante rever. Eu não concordo que estejamos numa situação de endemia. Primeiro, o Presidente da República, eu não lhe reconheço nenhuma veia científica para estar a dizer que é ou que não é. Os cientistas, os médicos, a comunidade aqui sim com maior poder de conhecimento tem dito que só pode ser decretado ou alvitrado o estado de endemia depois de passarmos um inverno. E por isso mesmo ele nunca poderia ser neste momento feito. Agora, não há dúvida que as gripes... Nós temos aqui uma realidade que é: já a maior parte, 85% da população está vacinada, pelo menos com a segunda fase. Muitos já estão a ser vacinados com a terceira dose. Ora, há gripes todo o ano. Aliás, as gripes diminuíram brutalmente de ano para ano, porque nós andamos agora com uma máscara. E isso é o suficiente para evitar também o contágio, pela gripe também existe. Eu penso que isto começa a ter proporções que não vai ser possível continuar com este regime de confinamento, porque senão era como o Paulo dizia, é que vai estar mesmo quase tudo fechado. O que é básico, o que é essencial, o que não é de primeira necessidade, é assim, nós temos um conjunto de estabelecimentos, não da Câmara, estes estão todos ainda a assegurar em pleno. Ainda, porque ninguém consegue saber o dia da manhã. Repare, neste momento, nós felizmente temos conseguido, também a Câmara tem 1.700 trabalhadores, o que numa empresa que tem 2 trabalhadores, vão os 12 a 100%, não continua aberto. Obviamente tem sido muito difícil a ginástica, temos-la feita com a dedicação e a sobrecarga das pessoas que lá estão, que também reconhecem o esforço e se empenham em substituir colegas pelas razões que são estas, mas começamos a ter aqui um risco de não poder abrir portas em lado nenhum. Vamos ouvir o André Barreto sobre esta matéria. Deseja fazer algum comentário depois de ouvir o que ouviu, André? Queria, desculpem lá, assim à distância, mas queria. Primeiro, um pequeno recado à Cristina, para lhe dizer, para deixar lá estar a malta da tesouraria em confinamento, não faz mal nenhum. Se os quiser deixar durante 4 ou 5 meses a descansar, esteja à vontade, que não há grande mal, não vem grande mal ao mundo. Depois, em relação à questão do voto, eu resumiria a questão da antecipação dos problemas do voto antecipado em 2 palavras: Eduardo Cabrita. Portanto, tudo o resto é uma consequência da impreparação de um amigo do Sr. Primeiro-Ministro para assumir a responsabilidade que lhe estava incumbida, e portanto não acho nada estranho.
Qual é que é a nossa grande vantagem aqui na região? E eu não resisto a deixar este remoque. É que nós temos, pelo que se diz, uma larguíssima experiência de voto assistido. E, portanto, de certeza que a esse nível vai correr tudo bem. A ironia aqui no início do debate da semana, aqui na TSF e na Rádio Praia. Bem, vamos continuar com outro tema. Com certeza que têm visto os debates eleitorais com os candidatos de cada força política. Ontem houve aquele que é considerado o debate decisivo, ele teve mais tempo do que os outros debates, por isso mesmo. Um dos dois será primeiro-ministro de Portugal, entre António Costa e Rui Rio. Este painel que nós temos com estes comentadores aborda sobretudo questões económicas e eu gostaria de vos colocar a questão também nesses termos. Em termos de propostas para a economia portuguesa, o que é que acham das ideias, das convicções de Rui Rio e António Costa? Sendo que Rui Rio, em termos muito resumidamente, deseja e arrisca uma redução da carga fiscal com vista à criação de empresas e maior produtividade. Diz o programa do PSD que no domínio da justiça fiscal há que proteger o cidadão da violência tributária. São palavras que estão no próprio programa. Enquanto António Costa aposta no aumento do salário mínimo, combate às desigualdades salariais e os leques salariais excessivos nas empresas e uma maior justiça fiscal e progressividade fiscal. Paulo Pereira, quer comentar? Por isso que me chamou claro, não foi? Portanto, começar por comentar. Olha, sobre a prestação do debate de ontem, que com alguma probabilidade, e vou-lhe corrigir, se me permite, um dos dois senhores será primeiro-ministro, porque eu tenho algumas, acho que há um cenário em que poderá haver um terceiro a ser primeiro-ministro, se o PS não tiver maioria e tiver que se coligar com o Bloco de Esquerda, provavelmente teremos o brincalhão dos aviões a ser primeiro-ministro, com alguma probabilidade. Mas, voltando aqui à questão do debate, a prestação entristece-me ver em questões económicas a prestação de ambos, sendo que claramente o doutor Rui Rio, como é um economista e de formação, já poluído pela atividade política, teve uma prestação na parte de economia muito, muito melhor, apesar de ambos se socorrerem de uma série de lugares comuns que já são habituais neste país desde que eu tenho memória sobre o assunto, que é, temos tudo boas intenções e se o cenário macroeconómico e se não existirem surpresas, vamos fazer uma série de coisas. A postura do Dr. António Costa é a típica de uma orientação socialista, que é se mexe, tributa-se, se sobrevive, regula-se, se sobreviver, mesmo assim, subsidia-se. Ou seja, cria aqui uma distrução em cima de distruções, que gerir lagos de salários dentro das empresas, que assim miscuírem tudo o que não é miscuível através da regulação, mas é típico dos centralistas acharem que estão acima de tudo, do efeito da natureza. A postura do doutor, ambos também estão muito preocupados com a carga fiscal, que é uma hipocrisia, se lembrar que ambos têm contribuído para nos últimos 25 anos, aliás, estão todos desde o governo, desde 25 de Abril no governo, ora desculpa-se com a pandemia, ora desculpam-se com a grande crise financeira, ora com a guerra do Golfo, vamos andando nisto alegremente e temos o país com a mediana de salários a segunda mais baixa da Europa, só perdendo para a Bulgária. Temos o país que se calhar causa e consequência também tudo isto, com maior iliteracia financeira da Europa, é um país de imigração e um país em que não se sente que hajam as grandes, pelo menos nos dois apelos que se faz ao eleitorado, bem sei que o Dr. Rui Rio, e é naturalmente uma pessoa mais ligada a um sentimento socialista, o próprio diz, mas tem a sensação que também que está a tentar ser mais comedido no discurso para tentar apelar a um eleitorado que normalmente que não vai... Centro. Sim, o centro-esquerda. Mas para si não houve nada de novo nestas propostas? Não, exatamente nada de novo. Quando alguém diz que
que vai depender da conjuntura macroeconómica para baixar, para fazer uma política de potencial baixa fiscal que assuma a partida, que é nociva para a economia, não vai, porque ninguém tem coragem de dizer o que é que vai mal neste país, e vai mal neste país. Ele ainda tem a questão da justiça, depois também quer ser escolher um pedaço da justiça. Mas a questão, no fundo, é temos que cortar despesas, o Estado tem que cortar despesas, e isto é um assunto que é tabu num país de reformados e de funcionários públicos. É um problema da nossa pirâmide etária que vai condicionar, já condiciona hoje e vai condicionar nos próximos, até eu morrer, e espero morrer de velho, não sei se vai acontecer isso, que vai condicionar toda a atuação política nos próximos anos. Os políticos vão orientar todas as políticas de gastos para este eleitorado, que é cada vez maior. O que vai acontecer é que vamos ter menores condições de crescimento, vamos ter carga fiscal brutal em cima da parte produtiva da economia. Como nós não temos condições de a famosa produtividade, temos uma explosão na nossa produtividade, mudarmos o tipo de país, porque as medidas que nós vamos tomar não chegam para isso, vamos ter mais imigração e uma vida muito mais pobre para os cá ficarem. Portanto, não fiquei nada otimista com o debate de ontem. Cristina Pedra, ouviu o debate de ontem? Viu? Ouvi, vi e gostei. Achei um debate de muita qualidade, achei que estiveram muito equiparados, cada um com as suas ideias, mas foi um debate, em primeiro lugar, com educação, o que não tem acontecido em muitos outros, e com inovação, e em que no contratempo que existe e pouco tempo de rebate, tivemos ali duas pessoas com grande nível. O que é que cativou mais? O que é que cativou mais em termos de economia para o país? Isto não é um elogio às ideias que apresentaram, para já só constatar o facto desta situação. Agora, Rui Rio focou questões essenciais como produtividade. Aumenta salários se houver produtividade. Não, o salário mínimo tem que aumentar, ponto, de forma gradual e correlacionado, ou pelo menos equiparado com alguma produtividade. Ele deixou bem claro, embora o António Costa tenha referido que ele é contra o salário mínimo, ele sempre tem indicado que as próprias empresas... O crescimento é que pode ser menor ou maior conforme a produtividade. O crescimento do salário. Exatamente. O crescimento do salário. Exatamente. Portanto, aumentar sim de forma gradual. Se calhar os empresários pensam nisto e dizem, de facto, eu hoje tenho só, a maior parte dos funcionários é salário mínimo nacional ou regional. Para já, com um salário que aumentou 40% em 4 anos, que se prevê assim continuar. É natural que já não haja sequer diferenciação entre aquele que não tem qualificação e aquele que estava acima das tabelas salariais, porque está tudo nivelado por baixo. Agora, António Costa tem uma vertente, tem uma boa dialética, tem uma vantagem que é de quem já está no poder, tem uma capacidade de diálogo muito forte e demonstra conhecer muitos dossiês. E o que lhe dá, em igualdade de qualidade com o seu adversário, o que lhe dá a partida uma vantagem competitiva. Por outro lado, quantos eleitores nós temos? Empresários ou trabalhadores? Temos mais trabalhadores do que empresários. Portanto, está aqui um fator determinante. O Rui Rio não é tão eleitoralista quanto António Costa. Não é de facto. É mais, por exemplo, é mais objetivo, é mais técnico. Pode-lhe custar caro isso, ou não? Vai custar fazendo esta conta. É mais verdadeiro, mas... Quando indexa um aumento gradual e diz não a estes aumentos de salário mínimo, nós temos mais eleitores trabalhadores do que eleitores empresários. E, portanto, aqui o resultado será claro. Por isso, ainda hoje, já se começa a pôr a hipótese, e as sondagens têm sido cada vez mais favoráveis ao António Costa, com a diferença maior para Rui Rio, e é natural, hoje já se põe a hipótese de ter maioria absoluta, que aliás é o que pretende, embora sem o dizer ostensivamente.
André Barreto, viu o debate de ontem? Inclinou-se para que lado? À frente. Deixe-me deixar aqui uma nota prévia em relação ao debate. Porque nós muitas vezes falamos de que andamos num ciclo de mais do mesmo. Pode ser um bocadinho mais rosa, um bocadinho mais laranja, mas que é mais do mesmo. Nestas circunstâncias, achar que é legítimo que um debate entre dois partidos tenha mais tempo que os outros debates todos e ninguém achar que isto é uma deturpação das condições a que todos deviam ter para se candidatar a um determinado lugar, é para mim um enorme absurdo. Isto é talvez a defesa dos pequeninos, não sei. Eu, como tenho 1,73 m, tenho sempre esta questão, mas não compreendo como é que se consegue. É um critério jornalístico, atendendo que não começou ainda a campanha eleitoral. Pois eu não o compreendo e permito-me começar por questioná-lo com enormíssima veemência. Relativamente ao teor do debate, porque é que eu digo que me inclino para a frente? Eu sou daqueles tontinhos que leem os programas eleitorais todos. O debate de ontem teve essa vantagem. Teve a vantagem de me suscitar a curiosidade de ir um pouco mais além em relação aos programas, quer do PS, quer do PSD. Nenhum deles parece-me que resolve coisa nenhuma. E explico porquê. Nós somos, efetivamente, o país dos reformados e dos funcionários públicos, como disse o Paulo, a que acrescente o país dos subsídios. Claramente, nenhum dos dois, se em momento nenhum abordou este problema, porque este problema tem uma consequência que é esta carga fiscal obscena em que vivemos, e achei extraordinário como é que depois de 2 anos de pandemia, com um parêntese de 3 meses, o tema agora é o do aumento do salário mínimo. Ora, se nós pensarmos como eu penso, que o salário, seja mínimo, médio, máximo ou o que for, tem sempre que estar associado a uma determinada lógica de produtividade, em 2 anos que nós produzimos por razões que se calhar, enfim, não vamos repetir. A verdade é que nós fomos obrigados a produzir menos. Consequência dessa menor produção, vamos aumentar o salário mínimo por decreto. Ora, isto é um verdadeiro absurdo. E deixo ainda uma outra nota, que é relativa a este debate e a todos os outros que vi. PRR. Morreu, está em coma, toda a gente se esqueceu, não ocorreu a ninguém poder introduzir isso numa lógica de discussão económica do futuro para o país, aproveitando que há aqui outros meios ao nosso dispor para o fazer e para claramente poder reformar determinadas coisas que têm que ser reformadas. Não vi nada disso, não vi nada relativamente ao peso do Estado, que está pior que eu, está mais gordo do que eu. Está cada vez... A Cristina há bocadinho disse, a Câmara do Funchal tem 1.700 colaboradores. Lamento eu achar que isto é é imenso, é demais. Mas para pagar isto temos que cobrar impostos e, portanto, enquanto não resolvermos esta questão, não resolvemos o resto. Vamos passar para outro tema, um tema regional,
O Diário de Notícias publicava esta semana que há 17 anos que não se criavam tantas empresas na Madeira. Pergunto, Cristina Pedra, isto tem um significado sustentado? A economia está a crescer? O que é que significa isto? É obviamente que em pouco, neste período de pandemia, houve empresas que fecharam. Não há aqui um salto líquido, há uma criação de empresas. Obviamente tem existido uma purga à própria economia. Vamos à crise anterior financeira, onde tivemos insolvências e fecho de empresas com lançamento no desemprego de muitas famílias e trabalhadoras, e tivemos agora o período de pandemia, que foi uma desgraça em termos de encerramentos de empresas, e só não foi maior porque existiram apoios ao layoff e medidas de apoio à retoma progressiva, que os empresários ainda conseguiram ter aqui alguma compensação, embora fosse pequena face às necessidades que tinham. Não estou a dizer que o Estado podia dar mais, mas seguramente, cá está, sem uma política fiscal efetiva, sem um saneamento ou sem um corte de gorduras que existem, obviamente que também estão Ou seja, limitados. esta criação de empresas não significa realmente que a economia está melhor. Não, Está melhor em relação ao tempo da pandemia, mas em relação a antes de 2019. É bom fazer uma análise de que tipo de sociedades. Há muitas sociedades que estão a ser criadas por desempregados. O próprio trabalho, quando antes estavam como trabalhadores em determinadas empresas. Refere-se ao empreendedorismo? Não, criação de novas empresas com apoios? refiro-me ao desempregado que tem que criar o seu posto de trabalho, Sim. em que hoje está mais precário, em que vai ter que trabalhar em outsourcing, porque tem que fazer pela própria vida, e a qualidade, o número, a robustez das empresas que estão a criar já são, muitas vezes, para fazer face a realidades concretas de desemprego em que estão a tentar fazer os seus próprios negócios. Portanto, muitas destas empresas, nós não temos aqui uma capacidade de empreendedorismo, tirando algumas situações que também existem e que devem ser potenciadas no futuro. Seria bom ver a tipologia destas empresas e a proveniência dos sócios que criam estas empresas. Para então termos uma ideia melhor. De certeza que teremos aqui, não faço ideia de como, enquanto quantificar, obviamente, mas com certeza que nos depararíamos com estas realidades. Paulo Pereira, como também economista e com responsabilidades nessa área, que significado atribui a este título que o Diário de Notícias publicou, e a notícia também, obviamente, no seu corpo, esclarecia esta questão, que há 17 anos que não se criavam tantas empresas na Madeira? Acrescentava o que a Cristina referiu, e só um parênteses antes, gostei do Lionel se referir ao outro período como ao tempo da pandemia, naquele tempo. Que agora... Temos que, antes de isto, isto é quase isso. Mas já não estamos, então ok. Não. Mas pronto, vamos voltar então à questão daqui das empresas. O que acontece também, eu acho que acrescentava que há muitas empresas que foram criadas completamente, e nem cedo para ver, só com mais dados, sem trabalhadores, simplesmente tudo que é promoção imobiliária, todos os dois tipos, dois amigos juntam-se, compram um terreno para fazer duas casas, que é muita coisa que está acontecendo neste momento, cria-se uma empresa na hora para elaborar esse projeto. Há muito disso pela ilha toda, muitas pessoas estão a experimentar para fazer-se à vida, como a Cristina referiu, em situações de empreendimentos, tudo subcapitalizadas, empresas de experimentação empresarial, e também com certeza que há empresas empresas mais maduras que, fruto do endividamento que foram obrigadas a criar para tentar chegar hoje aqui, estão já se calhar a pensar no dia da manhã e já estão a criar empresas, que é uma boa maneira portuguesa para o dia da manhã, com novas empresas. Ou seja, estas empresas, é verdade, é factual, há mais empresas, nós não sabemos que tipo, não se contratam pessoas, senão, porque uma empresa não precisa ter trabalhadores
para existir, que tipo de trabalho é que existe, e criação de empresas não significa economia crescente, significa que as pessoas estão a tomar risco e só o resultado final de grande parte dos projetos, muitos caem, muitos têm sucesso e o resultado é sempre incerto. Portanto, só daqui a uns tempos é que veremos qual é o resultado para a economia desta criação de empresas. Se me permite, relativamente ainda ao processo do que veio, que lhe referi, do que as empresas sofreram um pedaço e continuam a sofrer, há uma questão que é das linhas Covid regionais, as Covid RAM, que estava previsto que tivesse uma quebra de 40% num trimestre comparado com um de 2 outros, tivesse um perdão do montante desse subsídio passado de 18 meses, se mantivesse os postos de trabalho. Vamos resumir desta maneira. Foi a primeira medida. Sim, e esse foi muito propagado, tanto que foi tanto sucesso, pessoas que se endividaram nessa linha, que criaram uma outra que era... E mantiveram os postos de trabalho. E o que acontece é que foi noticiado também, está a chegar agora os 18 meses de muitas dessas empresas e está-se a dar apenas 30 dias para a conversão, e de uma forma que parece que está a ser algo fria para o pedido de conversão, em que muitas das empresas mais pequeninas e outras em que as pessoas estiveram neste período todos com confinamentos, quer contabilistas, quer empresas, todas focadas no fim do ano, muitas aconteceu muito em dezembro. Dezembro calhou 18 meses para muita gente. Eu já estou a tomar conhecimento de vários casos em que não foi possível. Pois há uma questão da DMR, eu não quero entrar por aqui na questão do dia 10, que até as empresas podem entregar a DMR até o dia 10, mas se o prazo fechava a 2 de dezembro e a 3 de dezembro, aqueles 5 dias. Vamos descodificar, não falar no fundo, muito em termos risco, técnicos, o que há risco, há muita essa gente promessa não vai de subsidiação não está a ser cumprida, é isso? Calma. O que está a acontecer é que já há casos de empresas que tiveram a quebra dos 40%, mantiveram os postos de trabalho, mas por uma exigência de 30 dias, é óbvio, estava regulamentado e que era, mas que, atenção, nós partimos para isto como estamos todos no mesmo barco. Exigência de 30 dias em relação a quê? Desculpa. É para pedir a conversão, para demonstrar que a conversão foi perdida. Está a decorrer esse prazo agora. E muitas já tocaram esse prazo, e por causa de questões ligadas à pandemia, contabilidades mais simples, pessoas não tiveram disponibilidade. E as empresas esperam que o pagamento seja imediato. Não, o pagamento já foi feito. O perdão, se não vou ter perdão, desculpa. E agora, não, foram comunicadas, os bancos comunicaram, o IDE comunicou. Que era fundo perdido. Certo. Não, tinham que fazer isto. Porque a gente não está a conseguir, por motivos... Estão em casa, estão com o cão de positivo e não podem trabalhar, essas coisas. Há uma série, já começa a ser mais casos, já começa a ser recorrente, e este processo está a começar, e parece-me que, como partimos para este processo com uma harmonia, isto é para ajudar, este processo do prazo deve ser ponderado, é uma decisão que tem que ser política, tem que ser confortado os tomadores, os técnicos da entidade em causa, que é o IDE, de forma que este prazo seja prorrogado, porque não me parece que tenha sido o espírito, e nem é tradição, e normalmente costuma-se exigir aquilo que se pratica. A ideia não é penalizar. E exigir prazos desta dimensão a quem tem inicio mais 2 há um ano na gaveta para ser resultados, que é uma linha de apoio, estar a dar só 30 dias, são as regras, sim senhor, mas normalmente chama a atenção ao poder político, salvaguarde o IDE nesta questão de prorrogar, porque os casos vão começar a aparecer de empresas que pensavam que o fundo perdido e vão ficar com dívida. André Barreto, sobre esta matéria também creio que tem opinião sobre a criação de empresas na Madeira, que tem sido realmente bastante grande nos últimos anos, no último ano. Tenho, se calhar é parecida com aquela que já foi aqui expressa, ou talvez não. Para mim é uma não notícia. É uma não notícia explicada já pelo Paulo e pela Cristina. As razões para o aparecimento de tantas empresas são muitas, a maior parte delas não são boas, não acho que tenha nenhum significado especial e, sobretudo, e isso é que é para mim o mais importante, eu gostava que se percebesse que deste dado não pode inferir-se
que a economia está melhor do que antes da pandemia, porque não está, aliás, longe disso. A minha preocupação, mais do que com esta criação de novas empresas, tem a ver com o estado em que estão atualmente as empresas que já existiam antes disto tudo começar. E estar a elaborar no erro de achar que porque estão a ser criadas empresas que está tudo bem, é um erro de consequências trágicas, e eu não entro nessa conversa, até porque sei bem o que é ter aguentado este tempo todo, e também sei bem o estado em que nos encontramos. Certo, André Barreto, vou passar a um último tema e tem a ver exatamente com o estado da economia. Estamos a atravessar um tempo de inflação, um tempo de retoma, mas de grande incerteza devido à inflação galopante e que é menos transitória do que se previa, com aumentos nos combustíveis, falta de matéria-prima, falta de mão de obra, problemas nos transportes, ou seja, parece que existe uma reduzida oferta de matérias-primas e grande procura. Uma crise no abastecimento e uma inflação que vão pesar certamente na economia mundial e local. Tudo isto, naturalmente, Cristina Pedra, com repercussões na Madeira. Claro, com repercussões à escala global e, obviamente, também na Madeira. A inflação já está a existir, nós temos... Vínhamos de cenários deflacionários, a inflação agora em dezembro foi 1,1 cá na região, e tudo indica que vai continuar a aumentar. Os preços de todos os produtos... Matérias-primas têm vindo a aumentar em muitos setores em mais de 25%. Acresce a isto não só o preço, mas com a falta de resposta e de fornecimento atempada de matérias-primas, o que em grande parte também faz por si só aumentar o preço. Nós estamos num cenário muito complexo em que, e nós vemos qualquer setor em que, para dar os próprios orçamentos, já são por tempo muito curto e com cláusulas de salvaguarda, que aquele orçamento poderá imediatamente sofrer alterações, mesmo nos contratos que estão a ser celebrados, em virtude de aumentos acima de determinada percentagem. Portanto, hoje o que se está a ver... Que consequências pode ter isto na economia? Algum arrefecimento? Claramente o arrefecimento, uma falta de segurança, de previsibilidade, de confiança, uma indecisão até em investimentos e abortar alguns investimentos, obviamente que... Colocar de pé atrás o empresário. Sim, repare, imaginemos que temos aqui um projeto, pode ser de construção civil, por hipótese, em que vamos correr o risco de os materiais estarem a disparar 25%, por hipótese, numa obra que tem a sua continuidade, em regra plurianual. Obviamente que o empresário, os próprios empreiteiros começam a ter cláusulas de salvaguarda, porque eles próprios também não conseguem controlar este aumento generalizado de preços. E por isso mesmo temos aqui uma situação que pode, por isso simplesmente, o empresário optar por não investir. Paulo Pereira, sobre esta matéria, já muito rapidamente, estamos mesmo no fim, juntando isto ao confinamento, ou seja, menos trabalhadores? Infelizmente é a área de economia que eu mais gosto, e até acho que eu próprio de mim que mais sei, não sou o que mais sei, mas que mais sei é sobre a inflação. Nós estamos a chegar onde se esperava que ia chegar, passamos aí 20 anos a dizer que a inflação era importante, 2%, é a pensão que tinham vencido. A inflação, o PRR só vai agravar, a inflação é um processo monetário, criou-se moeda, durante anos e anos e anos andou aí nas bolsas e nas casas e nos carros antigos a disparar, agora chegou finalmente aos bens de consumo, que era onde as elites achavam que iam chegar. Todos nós sabíamos que ia chegar, chegou. E então onde é que isto pode vai acontecer? As famílias vão perder o poder de compra. Você pode aumentar em 30 euros líquidos no salário mínimo, que é o que se fez, e o que vai acontecer é que esses 30 euros vão comprar muito menos coisas do que compravam, e isto é galopante. O Estado rouba
os funcionários públicos e os pensionistas, inventando uma taxa de inflação que não é que as pessoas sentem no supermercado, que é o índice de preços dos consumidores, que com isso negocia aumentos salariais ridículos, 0,7, 0,8, e mesmo assim são aumentos que a produtividade até deles é negativa, infelizmente. O que vai acontecer é que isto é global na Europa, Espanha está com inflações de 6,5%, a Alemanha está com inflações de 7,5%, é tudo transitório, tudo quase de energia, mas já começam a admitir que não é transitório. Pois, claro que não é transitório, os Estados Unidos 7,5%. O que está a acontecer é que se toda a gente os nossos mercados emissores aqui na Madeira se estão a ter inflações destas, significa que os alemães vão ter o mesmo problema do que nós, menos poder de compra real. Menos poder de compra real, o que sobra para férias é naturalmente menos. Diga-me, conclua você, o que é que acha que vai acontecer se isto continuar assim? Menos turismo para a Madeira. André Barreto, temos 1 minuto. Muito rapidamente, aconselhar a ouvir o Paulo com mais atenção em relação a esta matéria, porque ele tem muito, efetivamente, tem muito para dizer e bom. Só deixar aqui uma nota em relação ao exemplo que a Cristina deu, que é mais uma vez, é o dia das provocações, provavelmente hoje, é para aí que eu estou, está confinado, olha, deu-me para isto. Felizmente, que em relação ao novo hospital, ele como já está orçamentado para o dobro do valor que ele devia ter, já a questão do aumento do preço das matérias-primas não vai causar nenhum problema de maior. Algo que devia custar 150 custa 300, a coisa está feita e está salvaguardada. Agora, carne, por exemplo, o aumento já este ano é superior a 40%. Papel, o aumento é superior a 70%. E, portanto, nós estamos a falar aqui de um esmagamento de margens enorme e convém, por exemplo, que se perceba que no caso do turismo, a maior parte dos nossos contratos são feitos com mais de um ano de antecedência e, portanto, numa situação já de si muito difícil, isto vem piorar consideravelmente a nossa condição. Muito obrigado, André Barreto. Obrigado, André Cristina. Cristina Pedra. Obrigado, Paulo Obrigada. Pereira. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Daqui até 3 semanas. Muito obrigado. Bom fim de semana.